dia. O Operário teve um tempinho de folga, mas os treinos não pararam, né? Como que tem sido trabalhada essa questão de aceleração, que você sempre vem comentando, volume também, e além disso, a tranquilidade do Operário não sair do G4 independente da pontuação? Bom dia. Precisa falar essa palavra folga para os jogadores aí, para ver o que eles vão achar disso. Não, mas foi bom um período que a gente... Eles precisavam descansar um pouquinho também. Então, descansar mesmo, né? Nem curtir nada. Eu senti que era um tempo também da gente dar uma... Às vezes eles têm que descansar a perna, às vezes têm que descansar de mim. Então, é um período bom para isso, a gente está aproveitando muito bem, né? Graças a Deus, sempre que a gente tem mais tempo para treinar, a tendência é que haja novos ajustes, que haja evolução, a gente possa priorizar alguns aspectos do jogo. Então, importante essa semana, importante pensando não só no próximo jogo, mas parece que não, mas é começo de trabalho ainda, né? Ainda acho que são 3 meses. São 3, não lembro nem que dia é hoje, mas acho que tá chegando próximo de 3 meses do trabalho. Então ainda é muito cedo, né? Para o futebol brasileiro isso pode parecer um tempo considerável, mas na verdade ainda nós estamos construindo. Tem jogador ainda que nem estreou ainda. Essa semana a gente está com o elenco praticamente completo, treinando. Isso é raro, porque sempre tem alguns indicadores com os jogos ou recuperação de jogo, não é só lesão. Então a gente está aproveitando muito bem, né? Aproveitando muito bem esse período para pensar para frente, para pensar em construir, em continuar construindo a equipe, pensar também obviamente em questões estratégicas em relação aos jogos que vêm pela frente, aos períodos que a gente vai se planejar pré-Curitiba, depois pré-Operário, enfim, está sendo muito bom e dentro daquilo que a gente tem como convicção em relação à construção da equipe, né? Então estamos treinando todo mundo vai estar apto para jogar e a gente estrategicamente pensar quais são os 2 melhores cenários para esses intervalos curtos entre os jogos. Professor, bom dia, prazer falar com você mais uma vez. O Mingotti estava aqui conversando com a gente. O elenco parece estar muito motivado para esse jogo contra o Coritiba, que é decisivo em termos de segundo lugar do Campeonato Paranaense. Claro que o time vem tentando se aperfeiçoar, melhorar a cada rodada, evoluir, que vai brigar por esse resultado dentro de casa. Mas também é preciso que exista uma preocupação em caso as coisas não deem certo no Campeonato Paranaense. Já vem uma responsabilidade que é a Copa do Brasil, importante para o clube como um todo. Como é que está sendo lidar com depois de um tempinho maior de trabalho, com toda a responsabilidade que vem pela frente com esses jogadores? Perfeito, bom dia. Justamente a gente entender que no Campeonato Paranaense a gente falta um passo para a gente ter sucesso nesse primeiro estágio da missão aí, né? Que o plano era buscar sempre o lugar mais alto e estar entre os 4 buscando uma vantagem para a próxima fase. Isso a gente já cumpriu e a gente quer sempre um pouquinho mais. Então, sabemos da qualidade do adversário e sabemos como jogar em casa e a gente quer o segundo lugar. Então, confiando, acredito que a resposta, sendo bem sucinta e objetiva, é a confiança na equipe. Confiança no trabalho. Então não serão 2 equipes iguais, que não é o mesmo time que joga contra o Curitiba que joga contra o Operário, e ao mesmo tempo são 2 times que são titulares, porque eu confio nos jogadores, eu confio no trabalho, eu confio naquilo que a gente está criando coletivamente. Foi inclusive uma das partes da resposta passada, estamos treinando todo mundo. Não adianta eu pegar 10 dias aí, ter uma semana toda e pensar no Curitiba. Não tem como, porque o outro jogo já é quarta-feira. E aí tem segunda e terça com recuperação, viagem para trabalhar. Então temos que trabalhar tudo, priorizando as ideias de jogo, priorizando o desenvolvimento coletivo e individual. Então é até uma oportunidade essa pergunta para a gente justamente falar para o nosso torcedor e para vocês que o futebol brasileiro, isso vem se quebrando ao longo do tempo, né? Não tem como a gente trabalhar com 11. A gente tem um elenco para trabalhar, a gente tem mais de 11 titulares.
Isso vem sendo demonstrado e confirmado com os jogos, né? A gente já fez isso no Campeonato Paranaense todo. E eu falei lá na minha primeira entrevista, a gente não ia fazer laboratório. Então eu conheço os jogadores, né? Quando a gente contratou sabendo na maior parte deles o que cada um já tinha desempenhado nos seus clubes em outras etapas, em cenários diferentes, né? Então as relações são diferentes, a equipe é diferente e muda tudo. Pode ser para melhor ou para pior, mas muda tudo. Mas a gente conhece basicamente aquilo que os jogadores podem desempenhar e aquilo que a gente, como trabalho, vai conseguir prover para que haja um acréscimo de desempenho individual e coletivo. Então, nesse cenário que a gente trabalha. Então, eu, na minha cabeça, eu procuro sempre antecipar cenários. Então, vai jogar contra o Foz e depois tem 10 dias para jogar contra o Curitiba. O que nós vamos fazer nesse jogo? Então, não é só recuperar. Quando eu falo... Eu não gosto da palavra poupar, eu nem uso essa palavra. Porque, por exemplo, a gente foi jogar contra o Foz e foi com uma equipe diferente de que tinha sido no jogo anterior e que a gente vai pensar para o próximo jogo e depois pensar para o Operário. Pensando em minutagem também, mas pensando principalmente em o que é o melhor para aquele momento. Eu acho que esse é o norte. Eu acho não. Esse sempre é o meu norte como comandante ali, de o que é o melhor para esse cenário, né? Então, para domingo, qual que é o melhor cenário? Se eu conseguir ser inteligente para estrategizar os dois cenários, sendo que a gente vai ser forte, então isso não depende do resultado, mas depende daquilo que a gente vai fazer como desempenho. E está acontecendo. Então, isso é mérito do trabalho como um todo, para que a gente como Operário possa ser forte como equipe, não como time. Então é importante, como eu falei, uma oportunidade aí para a gente falar, para deixar claro por que muda, por que isso, por que joga com determinada estrutura, por que... Então tem sempre... as questões são para isso, né? Por isso que a gente está aqui conversando. Então pensar que é um jogo que vale sim o segundo lugar e é um lugar importantíssimo para nós. E o jogo da Copa do Brasil é um jogo de mata, né? E aí ontem a gente já viu que mata mesmo. Então, e a gente não quer morrer. O Campeonato Paranaense, todos os 3 campeonatos que nós vamos disputar, eles são fundamentais. Eles brincam ali comigo que eu chego pro próximo, acaba o jogo, a gente começa já a pensar no próximo jogo, eu falo, cara, próximo jogo é chave. E aí todo jogo é chave, né? Todo jogo, treinador, todo jogo é chave. Então, toda competição é chave, a gente quer... sabemos as dificuldades e confiamos no trabalho. Então, é isso, a gente entende que... espero estar sendo claro para o nosso torcedor, né? Que o jogo de domingo vale muito, quarta-feira vale muito, e a gente quer ser muito... Por confiar tanto na equipe, a gente vai ser forte nas duas frentes. Bom dia, Guanais. Prazer falar com você mais uma vez. Até mais ou menos em cima disso aí que você acabou de responder. Ontem, no nosso programa, na nossa emissora, a gente debatia uma provável escalação e tal. Ah, isso eu quero ver. E assim, o número de opções que você tem, até para substituir ali o Alisson Tadei, por exemplo, se você optar em utilizá-lo no ataque, ao lado do Mingotti e do Rafael Waller, por exemplo, né? Você tem Dudu Scheidt, você tem o Marco Antônio, você tem o Luizinho, você tem acho que o Tontinho também já deve estar voltando. Tá à disposição. Queria que você falasse dessa vasta diversificação de jogadores, né, com características diferentes, para ocupar um setor onde o Operário já tem muitos desfalques para esse jogo, né? Você perdeu 2 jogadores do meio campo, um é titular absoluto, o outro joga constantemente, que é o Vinícius Diniz. Queria que você falasse desse número de jogadores que você tem aí para escalar esse time. Então escala o Operário para domingo aí, só para eu saber como foi. Como foi lá na... Rafael Santos, os 3 zagueiros, Jonathan, o Paulo Sérgio e o William, Iago Rocha e aí tem uma dúvida, se vai o Hipólito ou o Arthur. Aí o Índio, Marcinho e... Marcinho? Marco Antônio. Tadei, o Mingotti e o Rafael Waller. Sobrou um aí. Mingotti e Rafael Waller? É mais ou menos isso. Pegou aí, para eu pegar uma dica aí, não? Qual que é o nosso titular absoluto do meio aí? É o Ferreira. Ferreira. E o Diniz que joga constantemente, os dois estão fora, né? Você tem vários jogadores para substituí-los. Né?
Boa. Mas você não acertou, não. É só uma projeção. Descartado. Já reúne hoje de novo. Não, legal, Dudu. Esse tempo nosso aqui, tanto nos pós e agora nos prés também, as nossas discussões têm sido bacanas demais. Agradeço vocês pela forma como a gente tem construído e tem passado informação, que é o mais importante, né? A gente tem sido sempre transparente e leal. Algumas como essa eu não posso falar, mas até porque eu falei para os jogadores nosso treino ontem foi top, assim, sabe? A gente tem treinado muito bem, assim, aproveitado muito bem as sessões. E eu falei para os jogadores, a gente tem planos para o jogo, né? A gente já começa a pensar nos conteúdos, naquilo que a gente vai trabalhar aí na equipe também, só que está sempre em aberto, porque senão a gente desconsidera o treino, né? Então tem cara que arrebentou com o treino ontem e que você fala, pô, também dá para fazer isso, dá para fazer aquilo, então nunca é uma caixinha fechada, sabe? Então, eu tenho uma ideia assim do que vai ser a equipe de domingo, mas ela tá aberta, cara, sabe? Tá aberta, grande parte dela tá aberta pra gente, pro rendimento do jogador no dia, na construção da semana, então e aí mais uma vez a pergunta da Ryan, a confiança, entendeu? De que nós estamos num bom caminho da construção da equipe, que eu considero a nossa equipe hoje uma equipe que tem uma margem enorme de evolução, mas que vem sendo uma equipe equilibrada, que vem tendo desempenho, que individualmente, não gosto de considerar individual porque são sempre relações, mas que vem crescendo em vários contextos aí, vem amadurecendo também, é uma palavra importante. Então, temos boas opções, cara, entendeu? E aí, qual que é o lado do vestiário ali do jogador? Eles sabem que eles competem entre eles em primeiro lugar, então há respeito. E aí, por exemplo, vocês falaram com o Mingote hoje, né? Tudo bem, o Mingote Mingote é nosso artilheiro e tal, mas o Mingote sabe que o alemão tem entrado bem. O Mingote sabe que o Rafael Lucas fez um jogo maravilhoso contra o Atlético. São características diferentes, então isso muitas vezes é o que determina as relações e as escolhas. Então eles, ao mesmo tempo, esse nível competitivo, quanto mais a gente elevar esse nível competitivo, isso que é o mais importante para nós como equipe. Então, independente de quem inicia, a gente tem, você vê, você escalou um time aí que eu não tinha pensado, e que é um bom time, é um time equilibrado, entendeu? Vocês já estão gostando da estrutura com 3, né? Ainda tem um pouco, assim, então. E aí com 3, às vezes pode ser com 3 zagueiros, pode ser com um volante, pode ser com 2 laterais e um volante, que a gente já fez durante os jogos. O importante são as funções, né? Eu tenho falado sobre, nem tanto sobre posição, mas sobre as funções que eles executam. Então, essa competitividade e o respeito que eles têm entre eles lá dentro, né? Tem parceria lá dentro, assim, é legal que vocês saibam isso, e eu repeti isso, o ambiente nosso é um bom ambiente, um ambiente de parceria, de respeito. Jogo passado você me perguntou isso também sobre, acho que foi do gol do Felipe, foi o jogo passado, não, o jogo retrasado, o jogo contra o Atlético, os jogadores comemorando, todo mundo indo lá no Felipe e tal, no Rafael. Lances do Felipe também, de que eu lembro disso. Então, a parceria lá dentro e a respeito, então eles sabem, então se por exemplo tá jogando tem um motivo, né? Eles sabem que eu não vou fazer para sacanear ninguém, que eles confiam nas decisões que são tomadas, entendeu? Os resultados ajudaram a que essa credibilidade acontecesse mais rápido, né? Mas mesmo nas derrotas, no jogo contra o Londrina, no jogo contra o Atlético, houve desempenho. E eu falei para eles antes do jogo que o importante era o desempenho, era como a gente encararia os jogos. Então, fica mais... nunca é fácil porque eles têm dificultado, porque eles têm treinado muito bem e porque eles são ótimos jogadores. Mas como o nosso ambiente proporciona essa confiança e essa credibilidade, então a gente fica em paz para
para gerir bem o elenco. Bom dia, professor. Queria que você falasse, eu sei que você até não gosta muito de falar em específico do jogador, você sempre fala muito do grupo, mas o Tontini, ele está voltando a estar à disposição para você. Queria que você falasse também um pouquinho sobre a utilização dele, porque a gente ainda também não conhece 100% dele, né? Quando o jogador é contratado, você vai dar uma olhada no vídeo, às vezes de 8, às vezes de 10. Então ele é o único jogador dos contratados que ainda não estreou. Você tem uma utilização do elenco muito boa, né? Utilizou praticamente todos. Queria que você falasse pra gente o estágio que o Tontini está hoje para você e aonde você acha que ele vai poder encaixar melhor, se ele é um 8, se ele é um 10, características mesmo do jogo que vai encaixar com o teu estilo de montar a equipe, professor. Sim, né? Ele está nível competitivo já nível competitivo de jogo. Para nenhum deles a gente consegue falar, ó, esse vai para 90. Os jogos são sempre diferentes, são histórias diferentes, mas ele já está apto a competir a nível de jogo, né? Então ele perdeu boa parte do nosso início ali da pré-temporada, infelizmente, porque vinha muito bem. Ele tem essa característica de um meio-campista armador, que com boa chegada na área, então tem aumentado cada vez mais números de intensidade, né? Então distâncias em alta intensidade, distâncias em sprint, então são coisas que a gente considera muito para caracterizar, principalmente para a utilização. Não vejo muito, por exemplo, se a gente for usar 2 volantes lado a lado, pode acontecer, mas vejo ele mais como um tripé de meio, um meia mesmo, né? Não um meia 10 de costas, mas um meia que chega, um meio campista que chega. Jogador de boa formação, né, de Grêmio e boa capacidade individual e que vem crescendo, cada treino vem crescendo. A tendência pela construção da semana é que ele vá para o jogo, e aí a possibilidade de utilização de início ou no decorrer, aí fica o suspense. Mas também tô curioso porque, como eu falei, são mesmo que a gente já conhece de outros lugares, mas é diferente do que a gente vê no dia a dia, é diferente daquilo que a gente... Então o Tontini vai jogar com o titular absoluto do Ferreira, aí é uma coisa. Se ele vai jogar com o do escolheu o Marcinho, se ele vai jogar contra o Marcinho também, então depende muito das relações ali. Mas o legal, como eu falei, eles estão todos à disposição. A semana tem sido muito boa. É bom ter tempo, mas fica longo também, a gente quer jogar logo. Mas é mais uma notícia boa pra gente tá forte para esses cenários. E como eu falei, a importância do elenco, especialmente nesse primeiro semestre, que são muitos jogos e com pouco intervalo. Então ele é mais uma boa notícia e é mais um para essa briga aí de Tadei, Marco Antônio, Luizinho, Tontini. Podem jogar juntos, a gente vai jogar com 1, 2 atacantes, às vezes a gente tem jogado com 4 também, então aí varia aquilo que a gente vai querer fazer pro determinado momento, né? Pro que o jogo vai pedir também. Bom dia, Rafael. Bom dia. Prazer mais uma vez falar com você. A gente tem visto, eu gostaria de uma análise tua do Campeonato Paranaense nesse momento, porque a gente tem visto o Londrina ontem tomou de 4 lá do Nova Mutum, né? É claro que a campanha do Londrina não é boa no Paranaense. Mas qual é a análise que você faz tecnicamente relacionando o Campeonato Paranaense para outras competições que o Operário vai disputar? Olha, pensando, por exemplo, a Copa do Brasil é um cenário totalmente diferente. A Copa do Brasil, então, por exemplo, o Cuiabá perdeu ontem também com 3 gols de zagueiro, com bola aérea, tem campo que interfere demais. O cenário que a gente vai para lá, por exemplo, é um cenário que nós vamos precisar dar uma adaptada em algumas situações, campo, grama muito pesada. Então, a Copa do Brasil ela é diferente por tudo, né? São vários, cada time de um lugar, cada time de uma divisão, então não dá para comparar muito. Em relação ao Campeonato Brasileiro,
eu vejo que o nível do Campeonato Brasileiro vai ser mais equilibrado do que é o Campeonato Paranaense hoje. Então o Campeonato Paranaense desde o começo já destacou um pouquinho os blocos. Então é uma disparidade muito grande de pontuação. A gente tinha feito um levantamento, a média do quarto lugar estava batendo ali entre 16, 17 pontos. Então esse ano já foi um pouquinho mais, né? Já bateu um pouquinho mais, justamente porque times que ficaram na parte de baixo da tabela somaram menos pontos. O Atlético esse ano está jogando com o time principal o tempo todo, então também teve uma competição quase perfeita aí de primeira fase. Então eu acredito que em relação ao Campeonato Brasileiro eu tenho convicção de que no Campeonato Brasileiro haverá um equilíbrio muito maior. Haverá um equilíbrio muito maior, o fator casa é um fator muito importante, e aí queria aproveitar também e não ter oportunidade melhor, né, para o nosso torcedor, para a gente encher o Germano nesse jogo. Aí eu estou pedindo mesmo ajuda e pedindo para que a gente possa, para que vocês estejam naquele dia, como foram praticamente todos os jogos, que o torcedor nos impulsiona, nos empurra, e aí é uma oportunidade imensa para a casa estar cheia, para a gente conseguir esgotar os ingressos, para a gente fechar a primeira fase e depois aí nas situações de mata-mata a nossa casa ser a nossa força mesmo, né? Então eu peço para você, torcedor, vir nos apoiar, para a gente construir um ambiente extremamente positivo para o desempenho e para que a gente possa realmente conquistar as nossas vitórias dentro de casa. E aí, para terminar a pergunta, o nível é diferente e agora começa um outro campeonato também, né? Então mesmo a partir de agora, né? Após o Curitiba. Então aí são jogos de ida e volta, e aí são sempre jogos, né? Então, por exemplo, dependendo do adversário que vai pegar, o jogar fora de casa vai ser fundamental para que a gente tenha... Por isso que desde o começo isso é algo que eu acredito, né? A gente ter convicção daquilo que a gente quer fazer, e isso, o campo pode atrapalhar um pouco, mas não atrapalha 100%, né? Então o importante é a convicção daquilo que a gente quer fazer, daquilo que a equipe deve produzir. Mas, enfim, agora na segunda fase do Campeonato Paranaense vai estar, agora na eliminatória vai estar mais próximo do que vai ser o Campeonato Brasileiro, né? Então foi importante demais para nós, para um início de trabalho, conseguir os resultados. Para a gente ter muito tempo, você vê, tem muito trabalho que foi interrompido com 4, 5 rodadas de estadual, o que é um absurdo, né? Apesar de ser notícia boa para ser notícia, mas é um absurdo. A gente tem que mudar isso com urgência. Nós estamos em 2023 e ainda tem treinador saindo com 3 jogos, né? Sendo que começou o trabalho há um mês atrás. Então o campeonato estadual para nós agora está legal, bacana, tá em segundo lugar, tá show, mas para o treinador é difícil, porque quando a gente começa do zero. Então, tá acima da expectativa, tá? Então, a gente é pezinho bem no chão, de que, independente do nível, a vitória contra o Foz lá foi muito comemorada. Então, são sempre jogos. O futebol é sempre um jogo. Eu vivo para um jogo. Então, vai jogar contra um adversário que eu falei do Foz, agora que ficou por último, e o Rio Branco. O jogo foi 2-0, eles tiveram algumas chances, são sempre jogos. Se numa dessas chances eles fazem 1-0 na nossa frente, muda tudo. Então não é o melhor vai jogar contra o pior, entre aspas, e ganhou. Não é, o futebol não é assim. Talvez os outros esportes isso aconteça com uma frequência maior. No futebol não. Então não existe existe a probabilidade maior. Mas aí até aí colocar a bola dentro da caixinha lá não é fácil. Então, e geralmente quando você tem menos responsabilidade, você fica muito mais pronto para essa uma chance que você vai ter. Eu quero ter muita chance, eu não quero jogar para uma chance, eu quero ter muita chance, para que a nossa probabilidade seja maior, é isso que eu acredito. Eu acredito na iniciativa, e eu tentar, né? Não esperar, então, de agir. Mas é difícil, o futebol é sempre muito difícil, né? Então, quando que a gente imaginaria que o Cuiabá sairia para o São Raimundo? Então, porque o futebol é assim, por isso que a gente é tão apaixonado por ele. Bom dia. Mingote,
agora o Operário teve um tempinho de descanso, né? Coisa que não acontecia há um tempinho, desde o começo do Campeonato Paranaense, que sempre jogos oficiais estavam acontecendo. Nesse período de descanso, digamos assim, como foi o trabalho entre vocês? Bom dia. Olha, a gente teve esse período de descanso aí, como você disse aí, né? A gente não teve muito tempo para treinar, mas acredito que a gente vem trabalhando forte para que chegar no final de semana a gente fazer um grande jogo contra o Coxa. Mingote, o jogo contra o Coxa é um confronto direto, 2 times com a mesma pontuação. Coritiba tem toda a história que tem, né? A gente, claro, sempre vai respeitar o adversário, mas como é que vocês, jogadores, olham para a responsabilidade que esse jogo traz, principalmente sendo um jogo em casa, valendo o segundo lugar aí da primeira fase? Olha, como você disse, é um jogo grande, né? Contra o Coxa, é confronto direto, mas nós que vem trabalhando forte, vem desempenhando um bom trabalho dentro de casa, acredito que vai ser um grande jogo, sim. Mingote, bom dia, prazer falar com você. Queria que você falasse da dupla, né, digamos assim, você e Felipe Augusto, né, que a gente sempre vê que vocês se procuram muito, tanto é que o gol lá em Foz, né, saiu de uma jogada dele, passe para você arrematou e o Felipe Augusto acabou fazendo o gol. Que você falasse desse teu entrosamento com o Felipe Augusto, que foi um jogador que passou aqui em 2019 e que teve muito sucesso e está tendo mais uma vez, e você da mesma forma agora. Então, o Felipe Augusto, a gente no dia a dia vem conversando bastante, para que quando a gente chegar no jogo a gente consiga desempenhar um bom papel. Também fora de campo, não só dentro de campo, ele é muito amigo meu, a gente sabe a pescar, sabe a brincar junto, então esse entrosamento não é só dentro de campo não. Bom dia, Mingote. Queria que você falasse pra gente sobre o momento que você está vivendo, né? É o início da tua passagem aqui no Operário Ferroviário. Você é um cara que a torcida gosta muito, tem feito os gols. Queria que você falasse também o quanto tem sido importante para você esse início seu aqui no Operário. Olha, eu acredito que de todos os anos que eu comecei, esse é um momento mágico, né? Estou vivendo uma coisa mágica. Tô podendo ajudar a equipe, marcando meus gols, dando assistência. Acredito que espero continuar fazendo os gols até o final do ano para a gente chegar no nosso objetivo. Mingote, você comentou, né, sobre desempenho aí no Operário, muito bom, um início muito bom, como você comentou. E como você define agora o momento do Operário? Tendo uma classificação já garantida no estadual, apenas disputando lugar ali, e com uma competição nacional como a Copa do Brasil pela frente. Como você imagina esse momento do Operário? Olha, é um momento muito bom. A gente vai brigar, vai lutar até o final para a gente conseguir esse segunda colocação. E a Copa do Brasil é um campeonato muito importante para o clube, onde a gente vai buscar passar de fase e chegar o mais longe possível. Mingote, você não pode jogar no jogo contra o Atlético por força contratual. O Operário fez um bom jogo, era o líder do campeonato, né, o Atlético Paranaense. E agora vocês pegam o Coritiba, que está brigando com o Operário pela vice-liderança, também com todo o investimento que tem, um time que está na principal competição a nível de Brasil. O que você acha que faltou contra o Atlético, exceto aquela questão de arbitragem, que precisa ter agora contra o Coritiba? Olha, como você disse, a gente foi prejudicado pela arbitragem, mas faltou também a gente ter um pouquinho mais de capricho no último terço, finalizar melhor no gol, para que a gente saísse com resultado positivo. O Operário vai viver uma semana de 3 decisões praticamente, né? Domingo contra o Curitiba, quarta-feira o Operário lá no Mato Grosso do Sul e no próximo domingo já o primeiro jogo do mata-mata. Como que vocês estão encarando esses 3 jogos, esse período curto, né, que vocês vão ter de uma semana de 3 decisões praticamente? Olha, acredito que o Rafael Guanais tem em mente fazer com que todo mundo participe, todo mundo rode. E a força do nosso grupo é tão grande que quem entrar ali vai responder à altura. Mingote, queria que você falasse pra gente, né, a última rodada da primeira fase, que você fizesse uma avaliação de como você acha que o Operário fez essa primeira fase, se está atingindo o objetivo que vocês conversaram lá no começo, se está ainda aquém do que pode jogar um pouquinho, ou se você acha que o Operário já conseguiu mostrar um pouco a cara do que vai ser durante a temporada nessa primeira fase do Paranaense. Olha, acredito que sim, o Operário vem fazendo um bom trabalho, a gente está fazendo o que a gente planejou, então até o final do ano tem muita coisa boa para acontecer também.
Mingote, como você já comentou, né, teve ali um duelo com o Atlético e agora o Coritiba também é o time da capital. Como a gente já percebeu, a imprensa lá da capital sempre dá o favoritismo para o Coritiba. Como você acredita que vai ser a tônica desse jogo? Olha, como eu disse, dentro de casa a gente é muito forte. Então eu acredito que o Coritiba vai vir para cá, vai sofrer bastante, para que a gente possa sair com a vitória também, né? O Operário contratou agora um mentor de atletas, né? Uma pessoa para cuidar da parte mental também do time. Esse é um ingrediente importante para pensar nessa partida que é decisiva contra o Coritiba e também nos próximos jogos decisivos, Copa do Brasil, enfim. Qual é a tua visão desse fator em específico? Olha, acredito que não é só jogar bola. A cabeça do atleta gira muita coisa, então esse mentor que o clube vem buscando vai ajudar bastante, não só dentro de campo, mas também como fora.